E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma das partidas mais incríveis da história do xadrez. Essa é uma partida que o Ninzovic vence por Zugzwang, que pra quem não sabe, é quando você não tem nenhum lance útil pra fazer na posição, que é um tema normal de final de jogo, né? Muito comum em final de rei-peão, né? Em final de rei-torre. Só que, nesse caso, é um tema que acontece no meio-jogo, em apenas 25 lances, que é extremamente incomum, porque tem várias peças no tabuleiro, mas você não pode mexer nenhuma delas. É restrição total, é como se fosse uma vitória por submissão no MMA. Então, bora dar uma olhada nessa partida incrível e vamos lá, né? Semi abre com peão em D4, temos cavalo em F6 aqui, a defesa índia por parte do Ninzovic, e peão em C4, né, controlando o centro. Peão em E6 vem por parte do Ninzovic, e cavalo em F3. O objetivo desse lance é não desenvolver o cavalo para C3, que é o que o Ninzovic queria que o jogador de brancas fizesse, para poder jogar a defesa dele com bispo em B4, a defesa Ninzo-Índia. Cavalo em F3 vem para quê? Se você quiser jogar bispo em B4, dessa vez não tem razão nenhuma para eu jogar cavalo em C3. Vou só defender de bispo, que é muito melhor. Não vou assumir peões dobrados, né? Não vou ter nenhum problema posicional. E você basicamente me ajudou a desenvolver com esse lance. Por consequência, o Ninzovic joga B6 e nós temos uma transposição para o que é conhecido como a defesa índia da dama. Nessa posição, o jogador de brancas querendo contestar a grande diagonal joga G3 e agora os dois jogadores vão fianquetar os seus bispos e ter uma briga bem forte pela diagonal e pelo centro através daqui. E agora, bispo em E7 por parte do Ninzovic, preparando o roque, e o Semi estava esperando esse bispo se movimentar para jogar cavalo em C3 sem levar bispo em B4 cravando o cavalo. É uma maneira legal do jogador de brancas ter algum controle sobre a casa de E4, porque se o bispo estiver em B4, o jogador de brancas não vai ter controle nenhum sobre essa casa. Temos o roque, e nessa posição o mais comum é o jogo mais agressivo por parte do jogador de pretas, né? Na defesa índia da dama, normalmente você quer o quê? Você quer enfatizar a força do bispo da casa de B7. Então você não quer jogar D5, você quer jogar com um F5, por exemplo. Então você quer jogar cavalo em E4, depois você joga tipo F5 e você contesta o centro sem fechar o bispo. Mas nós temos um lance muito mais sólido, muito menos agressivo por parte do Ninzovic, que é perfeitamente jogável, mas elimina os temas de você jogar para um ataque, né? Ele joga D5, simplesmente ofertando uma troca do peão de D pelo peão de C e fechando o próprio bispo aqui do fianqueto. Isso daqui é bem sólido e normalmente é considerado um lance empatativo, mas, como nós sabemos, essa não foi uma partida que foi, né, empatada rapidamente. Ao invés disso, foi uma partida com uma vitória bem rápida por restrição. Então, vamos dar uma olhada no que rolou. Temos cavalo em E5 por parte das brancas. O objetivo do lance é tirar o cavalo da frente do bispo e, dessa maneira, pressionar a diagonal. Prepara o lance E4, ao mesmo tempo impede D por C4 de ser jogado porque o peão de D está cravado ao bispo de B7. Então, o Ninzovic resolve todas essas questões com o lance C6, apoiando o centro do tabuleiro. Hoje em dia, esse lance já não seria jogado. Teoria moderna já dita que o jogador de brancas está melhor aqui se ele simplesmente estoura o centro com E4, e brancas tem 3 fortíssimos peões no centro, basicamente forçam D por C4 aqui por parte do jogador de pretas, deixando as brancas com 2 fortes peões no centro. No entanto, nessa partida, o Semic, que não estava, né, ciente da teoria moderna, que não existia ainda, a partida foi jogada em 1923, ao invés disso, simplesmente troca peões no centro, deixando a estrutura simétrica. A gente tem C por D5, C por D5, e os dois jogadores têm aqui vários peões no centro, e a coluna C está aberta para ambos. Então, bispo em F4 por parte das brancas, finalizando aqui o desenvolvimento. Era a última peça menor que falta se movimentar, e ele quer tirar o bispo da cadeia de peões antes de movimentar o peão de E, que ele, por sinal, está se recusando a se movimentar porque ele não quer assumir esse bispo mole, não quer nem jogar o E3, e quando ele jogar o E4, ele quer que o lance venha de maneira explosiva, né, estourando o centro do tabuleiro, para o jogador de brancas poder argumentar uma vantagem por ter peças melhor centralizadas. Até aqui, os dois jogadores estão jogando uma abertura bem normal, né, não teve nenhum ponto de grande interesse. Claro, estão jogando muito bem, mas é o que você espera desse nível de jogo. Daqui em diante, a partida muda de figura, porque o Ninzovic deixa de executar um plano, por assim dizer, e ele passa a jogar para impedir o plano do adversário, né? Ele está jogando apenas para restrição. Então tudo começa com A6, que é um lance com 2 propósitos, né? Ele não está desenvolvendo, não está brigando pela coluna C. Ao invés disso, ele está fazendo o quê? Está tentando restringir o cavalo de C3 e, de certa maneira, super controlar a casa de C4 com o B5 que virá no futuro.
Por que ele faz isso, né? Porque ele quer se livrar do cavalo forte de E5, ele quer colocar um cavalo aqui que o conteste, que seja tão forte quanto. Então quer neutralizar as peças do adversário. Temos torre em C1 aqui por parte das brancas e B5, né? Controlando por completo a casa de C4. Caso o jogador de brancas queira jogar um B3, por exemplo, para ficar de olho na casa, ele acaba enfraquecendo casas escuras aqui ao longo da ala da dama, né? Vai deixando o cavalo meio bambo, vai deixando a casa de A3 como uma boa casa para o bispo. Por consequência, as brancas vão tentar não tocar nesses peões. Ao invés disso, jogam dama em B3, conectando torres, e vem cavalo em C6, com uma ideia muito clara de brigar pelo peão de D, mas se o peão de D for defendido, por exemplo, jogar cavalo em A5 e depois colocar o cavalo no posto avançado fortíssimo de C4. O jogador de brancas, como diz o Ninzovic aqui, acredita nos fantasmas, porque esse plano das pretas não é nada especial. Se o jogador de brancas quiser permitir o plano, joga E3 aqui, algo como, por exemplo, cavalo em A5 não é particularmente, né, um lance muito duro, né? Você não tá perdendo se você permite isso de brancas, né? O cavalo entra ali na casa de C4, se você quiser jogar B3, você gera um enfraquecimento, mas não é nada demais. Ao invés disso, o jogador de brancas meio que cai na lábia aqui no Ninzovic, por assim dizer. E ele decide trocar o cavalo. A questão é, o cavalo das brancas era muito melhor do que o cavalo das negras, então essa troca não favorece as brancas. Ao mesmo tempo, esse cavalo é um cavalo que se movimentou 2 vezes. Então o jogador de pretas, de repente, está à frente no tempo aqui da partida. Parece que as pretas estão agora jogando de brancas, né? E as brancas vão seguindo nas perdas de tempo. Jogam H3, querendo controlar os saltos de cavalo, talvez controlar cavalo em G4, e também liberar a casa de H2 para o rei. Por que ele quer liberar a casa de H2 para o rei? Você vai ver. Vem o dama em D7 e rei em H2. E basicamente a intenção das brancas é muito clara. Brancas tiraram o rei do centro com o objetivo de estourar o centro com um eventual E4, que vai ser bem preparado. E depois, com o rei mais seguro aqui, o jogador de brancas quer argumentar vantagem com um par de bispos mirando aqui na ala da dama. Então, o que as pretas vão fazer? O jogador de pretas joga justamente para impedir o plano das brancas. Primeiro, cavalo em H5, né, ameaçando a captura do bispo da casa de F4. E quando o bispo volta, as pretas jogam F5, que é um lance bem tradicional, não necessariamente porque ele tem um plano de ataque, de jogar F4, de jogar H6 e G5 e levantar a torre e esse tipo de coisa, mas sim para restringir totalmente a liberdade da posição do jogador de brancas. Ele vê que o E4 é um lance que seria libertador para a posição. Então o que ele quer fazer é só parar essa ideia do E4 e jogar a posição fechada mesmo, onde provavelmente a vantagem de espaço dele deixa a posição mais desconfortável possível para o seu adversário. E o jogador de brancas tenta resolver aqui a questão taticamente, ele joga dama em D1. Não era a maneira correta de seguir, porque a gente vai ver logo, né, a razão pela qual isso não é a maneira correta de seguir, mas a ideia é alinhar a dama com o cavalo para tentar jogar o E4 de maneira tática. Então ele quer que o E4 venha, só que ele quer que o E4 venha com tempo em cima do cavalo, né? E nessa posição, muito provavelmente, o que o jogador de brancas estava esperando é o cavalo de volta para casa de F6. E beleza, o jogador de pretas teria restringido completamente a casa de E4, e um lance como E3 não é bacana, F3, perdão, para jogar E4, também já não é muito legal você mexer muito nos peões aqui ao redor do rei. Mas ao invés disso, o Ninzovic vai seguir da maneira mais precisa possível. E essa partida vira um espetáculo aqui. Tem uma sequência de 3 lances que segue a partir daqui que, de maneira assim, fantástica, restringe completamente o jogo das brancas. Então, o jogador de pretas claramente tem mais espaço no centro do tabuleiro. E ele também tem mais espaço com esses peões aqui na ala da dama. E tudo começa nessa sequência com o lance B4, que é um lance que impede totalmente que esse cavalo jogue. Então o cavalo tem apenas uma casa, não tem a casa de E4, não tem a casa de A4, não tem a casa de B5, ao invés disso ele tem que ir lá para a casa de B1. A princípio, beleza, né? É um contratempo, o cavalo volta, mas eventualmente ele vai ter uma casa para jogar. Só que aí que vem a restrição total de peças do adversário. Bispo em B5, outro lance excelente por parte do Ninzovic, de maneira assim, muito precisa e cruel, forçando o Semish a ir piorando as próprias peças. Primeiro ele teve que piorar o cavalo, agora ele tem que piorar a torre. Se ele quiser o E4, tem que sair dessa cravada. E o Semish cai, ele joga torre na casa de G1, um erro considerável, tendo em vista que o plano do Semish do E4 nunca de fato vai vir. Certo? Parece que vai, mas ele não vai. E aqui, o Ninzovic aproveita que ele tem uma vantagem
enorme de espaço e joga bispo em D6, controlando de maneira permanente a casa de F4, então depois que o cavalo sair, o bispo não consegue voltar e também botando um pouco de pressão na casa de G3. Então, se o adversário não prestar muita atenção, tem a ideia de você pressionar essa casa assim, né? Só que nessa posição, nós temos o erro crasso, né? O erro que acaba perdendo essa partida para o Friedrich Semmich. Ele acredita que o E4 é um lance perfeitamente jogável por conta do cavalo no canto, desprotegido, e ele joga peão na casa de E4. Provavelmente imaginando que ele havia, né, ganhado aqui, porque o cavalo não tem muito para onde voltar, e você está numa posição muito delicada se você joga um lance como dama em F7 defendendo o cavalo, porque vai vir o E5, tirando totalmente aqui a liberdade das peças do jogador de pretas. Dessa vez quem tem mais espaço são as brancas, e a posição do jogador de pretas é que tá difícil, né? O cavalo tá meio sem casas, ele tá ficando preso. No entanto, o que o Ninzovic joga nessa posição é simplesmente genial. É genial e é simples ao mesmo tempo. É um lance assim muito bonito, poético. Ele executa uma troca que quando a gente explica racionalmente parece muito lógica, é muito fácil de você entender o porquê que essa troca é boa. Mas no tabuleiro não é fácil de achar. Ele troca esse cavalo por 2 peões e uma infiltração de torre. Então ele simplesmente toma em E4. E ele tá trocando o cavalo pelo peão de E4, pelo fato dele ficar com esse peão fortíssimo aqui, ó, muito, muito, muito potente, que vai restringir totalmente o adversário. Depois de dama toma, ele tem uma torre infiltrada na segunda, muito, muito poderosa, né, essa torre aqui do adversário, do jogador de pretas, e controle total sobre a coluna aberta F. Então, total controle sobre a coluna aberta, um peão passado, uma vantagem esmagadora de espaço, que impede que esse bispo se movimente, que impede que esse cavalo se movimente, e 3 lances depois, nós temos o abandono da partida por parte do Semmich. Então, bora ver o que rolou. Primeiro, dama em G5 para dama e o bispo se defender. E agora torre em F8 só para ter o controle total da coluna aberta. Rei em H1, saindo da cravada em cima do bispo, e ao invés de jogar de maneira, assim, igual o Mikhail Tal, sacrificando tudo, partindo para um ataque devastador, aqui nós temos uma sequência muito, muito precisa de lances, mas ao mesmo tempo são lances muito calmos, muito tranquilos, e você vai vendo que o jogador de brancas tá sem espaço nenhum para fazer nada. Primeiro, torre em F5 tirando essa casa da dama e forçando a dama a voltar para a casa de E3. E nós não temos nenhuma maneira, assim, imediata de converter a vitória, né? Tem torre em E2 ameaçando a dama, mas a dama sempre pode ir para a casa de B3, por exemplo, ela não tá presa e tá tudo defendido. Tem bispo em A4, né, que é muito forte aqui, mas torre em C8 cheque seria uma maneira tática do jogador de pretas sacrificar a qualidade para não perder a dama. Ao invés disso, nós temos aqui lances mais tranquilos, olha, bispo em D3, tirando a possibilidade do dama B3, tirando também a possibilidade de um torre em C2, tirando completamente a liberdade do jogador de brancas e ameaçando, é claro, torre na casa de E2. Aí vem torre em E1, né, tirando a ameaça do torre em E2, que ganharia a dama do jogador de brancas. E nessa posição, o Ninzovic joga o lance final e faz as brancas abandonarem a partida. E eu quero que você pause o vídeo e eu quero que você tente encontrar o lance que o Ninzovic jogou, que é absolutamente o lance mais preciso que vence o jogo aqui para o jogador de pretas. Ao mesmo tempo, eu gostaria, claro, que você deixasse o like no vídeo. Caso você não seja inscrito, se inscreve aí no canal, porque a maior parte de vocês que vê os vídeos de maneira recorrente, na verdade, não são inscritos aqui no canal. Então, dá essa força, é de graça e me ajuda pra caramba. Vamos lá, nessa posição, o Ninzovic joga H6. É um lance calmo, tranquilo, mas ele corta a casa de G5 da dama. E isso é o suficiente para que no próximo lance, aqui o jogador de brancas tenha que piorar a posição dele de alguma maneira. Então, vamos destrinchar por que o Semmich abandonou depois do H6, né? Basicamente, as brancas estão paralisadas porque existem 2 ameaças diferentes que as pretas estão fazendo. Primeira ameaça é de torre em E2, então essa torre não pode sair daqui. Tipo, torre em C1 não é uma possibilidade, nem em D1, nem, né, em F1. Por quê? Torre em E2 ganha a dama, né, de maneira simples e tranquila. Ao mesmo tempo, ele não pode fazer um lance de espera com o rei, porque a outra maneira que o jogador de pretas tem de ganhar essa dama é com torre em F3. Então ele não pode cravar o próprio bispo, porque o torre em F3 vai também ganhar a dama, e é por isso que o H6 era tão preciso. Ele corta a casa de G5
e libera essa ameaça do torre em F3. Então, beleza, o rei não pode se movimentar, a torre não pode se movimentar. E o bispo? Também não. Essa casa tá cortada, se ele vai para C1, cai o cavalo. Então o bispo também não pode se movimentar. E o cavalo? Não tem casa, não tem para onde ir o cavalo, né? Ah, beleza, então, faltam ainda algumas peças. A dama pode se movimentar? Não tem casa. O espaço tá totalmente controlado, né? Ah, a torre de G pode se movimentar? Não tem casa também, tá muito bem controlado. E os peões? Dá para movimentar os peões? Os lances de peão até dá para você fazer, mas você vai estar adiando o inevitável, porque você pode movimentar os peões, só que uma hora você não vai mais ter lance de peão para fazer. Então, tipo, um lance como A3, beleza, te ganha tempo, mas eu posso só jogar A5, você toma, eu tomo, agora é a sua vez de jogar de novo, e novamente aquele problema, é a sua vez de jogar, né? Você tem que fazer alguma coisa. B3, eu faço um lance de espera com a dama, sua vez de jogar, uma hora os lances de peão acabam. Então os lances de peão não te ajudam, apenas vão afastar o inevitável. E os lances de peão aqui na ala do rei são mais ou menos a mesma coisa, só que ainda pior. Porque se você movimenta o peão de G, na verdade você tá abrindo muito o bispo e tem uma ameaça agora, né? O bispo tá cravado a ameaça de torre em H2 checkmate. Então torre em F3 pode vir, se bispo toma, checkmate. Maneira simples, né? E a movimentação do peão de H, como foi dito anteriormente, não te ajuda em nada, né? O passo à vez, você movimenta o peão de H de novo. Aqui, na verdade, você já tá levando mate, né? Poderia ter feito um lance um pouquinho melhor pro jogador de brancas, mas você vê que não tem absolutamente nada para as brancas fazerem no lance 25, por isso que o jogador de brancas abandona. E nós temos aí a estratégia mais letal da história do xadrez, como uma anaconda, né? Suprimindo completamente o seu adversário. O Nizovic vence, não porque ele executa muito bem o seu plano, mas porque ele tira qualquer plano do seu oponente. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like nesse vídeo se você gostou. Um abraço e até a próxima.